Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da Agência IPUR, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Os debates IPUR são uma proposta do Instituto com o intuito de promover a discussão sobre temas relevantes da área de planejamento urbano e regional, gestão pública e áreas afins. Com base nas pesquisas do Instituto e atividades de extensão desenvolvidas, teremos sempre às segundas-feiras um espaço dedicado ao diálogo com a comunidade acadêmica e não acadêmica, com o intuito de contribuir para o debate e a difusão do conhecimento. Acompanhe o IPUR nas redes sociais e se inscreva no canal da agência. Hoje, o Debate IPUR tem a honra de promover o lançamento do livro Conflitos Ambientais, Corporações e Políticas do Risco, de Raquel Gifone. A Raquel, seja bem-vinda, viu, Raquel? É professora da Universidade Federal Fluminense, doutora pelo IPUR, e para o debate, nós contamos com a participação dos professores Henri Axeraldi, do IPUR, da professora Cristiana Lozecan, da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e do Rodrigo Santos, também professor da UFRJ. Sejam bem-vindos ao canal IPUR, né, ao IPUR remoto, viu? Vou passar a palavra para a Raquel. Vocês querem colocar alguma questão? Eu vou, então, passar a palavra para a Raquel, tá? E depois, professor Henri. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. E eu vou passar, então, a palavra para a Raquel, para a gente começar. Ela vai apresentar o livro e depois a gente passa para os comentários e para os debates, tá? Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer imensamente a professora Débora e a Agência IPUR, toda a equipe da Agência IPUR e próprio IPUR pelo espaço para divulgação do livro e pela organização do evento. O lançamento estava agendado para o final de março, mas infelizmente a gente teve que cancelar, né? Mas, de qualquer forma, eu estou muito grata por reunir tantas pessoas especiais, tanta gente especial, mesmo nessa conjuntura super complicada. Eu agradeço, então, a todos que estão nos assistindo e aos convidados, né? Ao professor Henri Axelrad, eu agradeço a orientação e aos quase 15 anos, né, de parceria e aprendizado. A professora Cristiana Lozecan, agradeço também ter aceitado o convite e por toda a interlocução e interesse pelo trabalho, o professor Rodrigo Santos, pelo estímulo constante e as reflexões sempre muito cuidadosas sobre o meu trabalho. Agradeço também à Fundação Ford, que viabilizou a publicação do livro. O livro está disponível em PDF, um link está descrito aí, tá na descrição do vídeo, e também está nessa semana com um desconto para quem quiser comprar o livro físico na editora Garamond. Agradeço também ao Areli Viana e à professora Cecília Mello, que fizeram a contracapa e a orelha do livro. Bom, claro que todo o trabalho científico é um empreendimento coletivo e eu poderia aqui mencionar diversos nomes, mas teria muita gente para agradecer. Mas eu acho que a gente tem que falar um pouco do livro, né? Então, vamos lá. O objetivo do livro foi contribuir para o entendimento de como as corporações cujas atividades são intensivas em recursos naturais, como mineradoras, empresas do agronegócio, energia, petróleo e gás, enfim, elas agem frente à crítica social, né? Acredito que compreender a relação entre as corporações e a crítica social é fundamental para a gente entender o próprio capitalismo contemporâneo. Bom, vou ser breve aqui, apontando algumas principais questões do livro, né? Desde o processo de redemocratização, na década de 80 do século passado, né? A gente viu a emergência de uma série de direitos sociais que antes eram negados ou não tinham possibilidade de emergir na arena pública, né? As reivindicações de diferentes movimentos sociais pelo reconhecimento de direitos específicos, não só no Brasil, né, em toda a América Latina, em outros lugares do mundo, enfim, deu oportunidade para a criação de diversas leis, normativas e regulações, né?
a emergência também da crítica e o alcance nacional e internacional da crítica ante as práticas violadoras, determinadas práticas violadoras dos direitos humanos cometidas pelas grandes corporações contra os povos e comunidades tradicionais, enfim, repercutiram negativamente na imagem da empresa, na imagem corporativa, na reputação da empresa, enfim, e afetaram em alguma medida financiamentos internacionais, mercado consumidor, esses elementos de reputação que são valorizados num capitalismo financeirizado, né? Bom, essa diversidade das lutas e protestos e mobilizações nos territórios e também o alcance internacional das críticas fez com que as empresas começassem a interpretar, os agentes econômicos, né, de uma maneira geral, começassem a interpretar esses sujeitos políticos, as ações desses sujeitos políticos enquanto riscos, né, a sua imagem, a lucratividade e mesmo a continuidade dos seus negócios, né? E aí, provocando dificuldades logísticas, operacionais, regulatórias, né, e também de livre acesso aos recursos naturais, né, de tanto essas corporações necessitam. Atrasos nas licenças por demandas dos movimentos sociais exigindo estudos mais acurados, e diversos outros exemplos que a gente fornece no livro, né? Bom, através desse conjunto de discursos e de práticas empresariais, a gente descreve no livro como que as ações dos movimentos sociais críticos, as empresas são entendidos por elas, né? Como é que as empresas compreendem esses grupos e as ações desses grupos, e também eu descrevo as estratégias que essas empresas, algumas dessas, né, estratégias corporativas para fazer frente, para responder a essas críticas, no sentido de mitigar e de mitigar as consequências políticas e econômicas, né, dessas críticas. Uma dessas estratégias que tem uma importância no livro são as chamadas de responsabilidade social corporativa, né, as ditas nomeadas de responsabilidade social corporativa, que supostamente poderiam melhorar a relação comunidade-empresa, evitando protestos, demandas das comunidades, e atuar no sentido de neutralizar, né, a crítica social e garantir o que vem sendo chamado também no mundo corporativo de licença social para operar. Seria uma espécie de gestão das condições políticas de obtenção do lucro nos territórios que as empresas operam, né? E para isso seria necessária a construção e o emprego de uma expertise, de um saber, para lidar com essa oposição sistemática dos grupos sociais, né? Adequar e enquadrar as demandas. E aí entram os profissionais das ciências humanas, né? E especificamente das ciências sociais, sociólogos, antropólogos, mas também de uma forma mais ampla, de geógrafos, profissionais de serviço social, arquitetos, enfim, economistas, que são contratados por consultorias empresariais ou diretamente pelas próprias empresas para desenvolver estudos sobre essas comunidades e também desenvolver projetos, mediação de conflitos, projetos ditos sociais, né? Para compreender o sentido social e histórico, né, da prática desses profissionais, eu investiguei quais são os agentes contratantes, né, quem contrata, quais são as práticas e as habilidades que eles procuram nesses profissionais e também quais são as práticas, os serviços que esses profissionais oferecem e os saberes do campo das ciências sociais que são de alguma forma mobilizados, né? Por exemplo, o antropólogo que a gente entrevistou que trabalha fazendo, né, com consultoria para mineradoras no norte do país, ele contou-me sobre um serviço que ele oferecia de estudo de risco de emergência étnica, né?
e ele me explicou o que consiste esse estudo de risco de emergência étnica. Consistia em um estudo da história das comunidades em que a empresa teria atividades ou pretendia ter atividades, e conjecturar, imaginar cenários possíveis em que aquele grupo social poderia um dia se reconhecer, né, como povo tradicional, e os riscos e custos, consequentemente, que isso implicaria para a empresa. Nesse sentido, pensar em algumas estratégias para antecipar ações para os possíveis litígios territoriais, né? Bom, uma das constatações desse estudo, né, que eu fiz, que está nesse livro, é que o exercício da política democrática, né, através desses grupos sociais que pretendem empregar um outro sentido para os recursos naturais que não aqueles mercadológicos, eles vêm sendo, o exercício desse direito democrático vem sendo mediado, controlado e cerceado por uma série de estratégias corporativas, né, nos territórios. E nesse cenário, a garantia dos direitos, né, acaba sendo contabilizada como um custo, a emergência de novos direitos, um risco, e a mediação, né, desse processo, a tentativa de negociação desses direitos, acaba sendo convertida numa prestação de serviço oferecida no mercado. Bom, eu escrevi esse livro, ele é fruto da minha tese de doutorado, orientada pelo professor Henrique Selhad. Eu defendi no final de 2015, então era um cenário político muito diferente do que a gente tem atualmente, né? De um cenário ultraliberal, autoritário, e que a gente assiste o completo desmonte de diversos direitos sociais que já está. Agora, estão me ouvindo? Eu mutei aqui sem querer. Com a perda desses direitos, né, que a gente vê a criminalização dos movimentos sociais, né, a gente certamente isso vai ter implicações nas estratégias corporativas, né, como é que elas vão agir nesse contexto político, isso, né, a ser estudado. Mas, de qualquer forma, quanto menos direitos sociais, maior o poder corporativo sobre os territórios. Então, eram basicamente essas as ideias centrais do livro, e novamente agradecer muito a oportunidade de compartilhar com vocês. Obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Raquel, a oportunidade de poder apresentar um produto de uma tese do IPUR, né? Então, agora eu vou convidar o professor Henry, seu orientador, para fazer os comentários, tá? Olá a todos e todas, vocês me ouvem? Que bom, fico tranquilo. Bom, é uma satisfação, né, de voltar a essa discussão, já com um resultado na mão, não só a tese feita e defendida, mas devidamente publicada, né? O trabalho da Raquel, ele, como vocês viram, né, trata de duas questões interligadas. A primeira, os usos sociais da categoria risco social, que foi gestada no vocabulário das empresas e de organismos multilaterais de desenvolvimento. E, por outro lado, o papel dos profissionais egressos das ciências sociais na aplicação implícita ou explícita dessa categoria quando fazem levantamentos do terreno socioterritorial que apresenta algum interesse para as corporações envolvidas nos grandes projetos de desenvolvimento. Então, o seu objeto resulta de um movimento que vai do campo econômico, mais especificamente dos grandes interesses corporativos, para o campo científico e vice-versa, né? Contribuindo para configurar o que seria uma ciência aplicada de um tipo particular, próxima do que a história das ciências chamou de ciência cameral. Vou explicar. O chamado cameralismo
surgiu junto com o desenvolvimento de uma burocracia na Alemanha no início do século XIX, visando produzir um conhecimento necessário ao que seria o administrador esclarecido, servindo aos interesses do Estado num sentido amplo. Hoje, em um contexto histórico diferente, a gente pode falar de um tipo de produção intelectual que faz parte do projeto desenvolvimentista, sendo produzido sob demanda de forças políticas e econômicas que promovem esse projeto. Então, tem uma certa similaridade com aquele tipo de produção de conhecimento do início do século XIX. Esse conhecimento ele difere, portanto, das ciências sociais públicas e autônomas que se busca fazer nas universidades públicas, né? Pois essa última é aquela que interroga as evidências e postulados, sacode hábitos de fazer e de pensar, levanta questões embaraçosas, confronta ortodoxias e dogmas, contesta narrativas oficiais, eu continuo, as tarefas são imensas, né? Contesta categorias redutoras e, principalmente, as justificativas das ações dos agentes do poder que procuram limitar o pensamento e fazer com que se aceite passivamente as decisões que eles tomam. Então, o trabalho da Raquel consegue habilmente construir como objeto científico essa ciência não autônoma que responde a demandas de instâncias extracientíficas. Ela contextualiza o sistema de forças que mobiliza essa ciência não autônoma e afirma, por sua própria prática, o fazer de uma ciência, esta sim, autônoma. Então, o seu exercício, eu diria que é da maior atualidade por se realizar, como a Raquel mencionou, numa conjuntura muito particular. Primeiro, onde a pesquisa científica se vê crescentemente pressionada a abandonar a autodeterminação que a caracterizou historicamente, vendo-se estimulada a responder com frequência a requisitos instrumentais provenientes de fora do campo científico. Segundo lugar, em que o governo federal faz investidas contra as ciências sociais nas universidades, buscando desqualificá-las, alegando que elas não oferecem retorno imediato ao contribuinte, cortando verbas e bolsas, e buscando transformá-la em uma ciência utilitária, instrumento de legitimação das coisas como elas são. Em terceiro lugar, que o governo, decidido a evitar que a sociedade tome conhecimento, por exemplo, do alcance do desemprego, do tamanho do desmatamento, do número de vítimas da pandemia, ele procura atacar a fonte fiável destes dados, ou seja, as instituições públicas onde trabalham os pesquisadores formados na pesquisa pública, como o IBGE, o INPE, a Fiocruz, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que o trabalho da Raquel ele também desenvolve uma discussão crítica do uso empresarial da categoria risco social, ele nos estimula a atentar para a própria disputa em torno de tal categoria e verificar como os grupos sociais atingidos por grandes projetos percebem eles próprios e tentam evidenciar os riscos que esses projetos oferecem, não só a eles, mas para a sociedade como um todo. E, para isso, é indispensável assegurar liberdade de pensamento, de pesquisa e de expressão, não só para a academia, mas igualmente para os atores sociais que alertam e que estão próximos das fontes desse risco, né? Pois somente ouvindo e reconhecendo a legitimidade de tais alertas é que se conseguirá prevenir e evitar desastres como os da Samarco, da Vale em Brumadinho, da Hidro em Barcarena e outros. Então, além de ouvir esses alertas, é preciso assegurar liberdade de expressão e espaço público atento a tempo e a hora para eles, né? Mas essa discussão ganhou um interesse renovado em tempos de pandemia. O livro demorou a sair, mas ele vai alimentar uma discussão relevante, porque, nesse contexto, a gente vê surgirem propostas de relegitimação das dinâmicas de acumulação de riqueza, que estão um pouco questionadas pela cegueira ecológica e microbiológica do capitalismo, com a criação do chamado Green New Deal, uma tentativa de passagem para o que o presidente do Fórum Econômico Mundial chamou
de um capitalismo de stakeholder, que tem sido traduzido em português por partes interessadas, embora o termo em inglês, no universo do management empresarial, também é muito correntemente utilizado. Então, vou citar aqui um trecho da apresentação do relatório O Futuro da Natureza e os Negócios, onde esse presidente Klaus Schwab diz: a proteção da natureza fará parte do grande reinício, incluindo um novo contrato social e uma mudança do capitalismo de acionistas para um capitalismo de partes interessadas, de stakeholders. Né? Essa categoria stakeholder é fruto de um esforço de criação de um novo vocabulário que procure dar à empresa uma imagem moral. Ela procura designar, abro aspas, qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos de uma organização. Fecha aspas. Né? O discurso gerencial da gestão de stakeholders reúne ao mesmo tempo, num campo semântico comum, agentes explicitamente críticos aos projetos empresariais, como grupo de ativistas e atingidos, e aliados intrínsecos a esses projetos, como as agências financiadoras. Mas, concretamente, as práticas ditas de mapeamento de atores sociais no terreno, práticas de mapeamento de risco, elas destinam-se apenas àqueles grupos que podem oferecer algum perigo à reputação das empresas. Isso na própria literatura do management que eu andei garimpando. Né? Então, a invenção da categoria stakeholder é, então, um momento da disputa pela representação legítima desse espaço de relações cujo controle as corporações pretendem assumir. Ou seja, indo a alguns autores de referência nossos, né, uma luta pelo poder de impor a definição legítima das divisões do mundo social, de fazer e desfazer os grupos. É isso que eles estão tentando no momento. No entanto, essa atividade de mapeamento de stakeholder ou de risco, notadamente um mapeamento que eles chamam de proximidade, centrado nos movimentos sociais e em suas lideranças, ele é, por sua vez, uma representação instrumental pelos empresariados de um campo de forças na perspectiva de uma ação que eles pretendem aí desenvolver, exercendo a força do dinheiro, das políticas sociais privadas, da tentativa de desmobilizar movimentos, etc. Então, trata-se, de fato, de um campo de força. No entanto, o recurso à noção de stakeholder reflete os esforços de fazer valer uma representação desse campo de forças que se pretende esvaziada da variável de força. Né? Você vai botar críticos e parceiros, sócios, no mesmo campo. Né? E, por sua vez, a noção de capitalismo de stakeholder, presente nesse movimento de um New Green Deal, e possivelmente também na perspectiva daqueles que, na esfera internacional, têm pressionado o antiambientalismo do Estado brasileiro a adotar medidas que restringam o desmatamento, isso configura um segundo estágio daquilo que a gente chamou de estratégia de modernização ecológica do capitalismo. Não bastaria agora uma modernização ecológica, que eles pretendem desencadear por meio de novas técnicas, mais econômicas em matéria de energia, se a expropriação dos ambientes de terceiros, das comunidades, por exemplo, continuar dando lugar a críticas. Eis, ao que parece, a percepção de organismos multilaterais e de instâncias empresariais globais. Então, para eles, a modernização requer também, como disse a Raquel, a neutralização das críticas imediatamente sociais. E a crítica só pode se tentar calar por dinâmicas sociopolíticas e não por tecnologias mais eficientes. Então, o que se percebe após várias décadas de pressão crítica sobre o capitalismo extrativo e o desenvolvimentismo de grandes projetos é que, na perspectiva das grandes corporações, não haverá modernização ecológica do capitalismo sem essa antecipação e neutralização da ação do que a gente chama os lançadores de alerta, são aqueles que fazem a crítica do desastre que está em vias de acontecer. Né? Então, o que essa proposta pretende é
uma modernização, digamos, socioecológica do capitalismo, o reconhecimento da legitimidade da questão ecossocial ou socioambiental com a sua subsequente incorporação às instituições correntes, de modo a, mais uma vez, reafirmar a potência dos mecanismos de mercado, do progresso técnico e do consenso político, que era a definição que a gente tinha até agora da modernização ecológica, né? Então, se a modernização ecológica se baseou até aqui no par crescimento mais progresso técnico, econômico em matéria e energia, essa aparente nova modernização socioecológica estaria requerendo um terceiro termo, o investimento em capital reputacional, questão que é brilhantemente introduzida pelo trabalho da Raquel. Muito obrigada, viu, professor Henrique? Sempre um prazer ouvi-lo, né? Vários comentários aqui sobre o que vocês já falaram. Eu vou agora convidar a professora Cristiana Lozecan e o professor Rodrigo para eles participarem, fazendo os comentários, tá? O Rodrigo, né? Eu passo a palavra para você, viu, Rodrigo? Ah, não, desculpa, Cristiana, né? A gente combinou. Desculpa. Tá mudo, Cris. Seu microfone. Conseguiu ou não? A gente não te ouve, mas talvez seja alguma instalação. Tá muito baixo, Cris. Eu consigo te ouvir, mas muito baixo. Ah, estão até falando que tá baixo, talvez tenha que aumentar. Agora mutou mesmo. Agora mutou. Você tem que ligar o seu microfone agora. Você tá muda. É só ligar o microfone, tirar do mute. Isso. Tá baixo. Muito, não dá para ouvir. Oi, foi? Foi. Pode até aumentar um pouco. Isso. Agora eu vou Tá tirar os outros, tá? O mudo. Obrigada, gente. Desculpa pela atrapalhação. É que eu acho que eu fiquei um tempinho sem agitar os equipamentos, eles entraram em stand-by. Bom, e depois também tive que tirar aqui, como vocês viram, uma intrusa, né? A minha gatinha. Mas, enfim, bom, gente, eu queria agradecer imensamente a Raquel pelo convite. É uma honra e uma alegria imensa estar aqui com o professor Henrique, o Rodrigo, pessoas que eu admiro tanto, e, enfim, e que também são pessoas muito queridas, né? Então, é sempre agradável quando a gente consegue juntar, né, essas características na vida acadêmica, né? E, bom, também é uma alegria muito grande para mim estar participando do lançamento do livro da Raquel, porque eu conheci o livro como tese ainda, né? Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, já há alguns anos, a minha pesquisa mais... Enfim, uma das primeiras pesquisas que eu iniciei sobre o uso de ações civis públicas e essa questão da interação entre movimentos sociais e empresas, né, contra, enfim, quando movimentos sociais acionam instrumentos jurídicos contra empresas, né? Foi naquele contexto que eu conheci o trabalho da Raquel, e eu fiquei, assim, muito impressionada, né, e isso é uma das características, assim, que eu acho que nesse momento seria interessante de eu comentar, né, como do ponto, a relevância do livro do ponto de vista de alguém que estuda, né, olhando mais os movimentos sociais ou pensando né, as formas de ação coletiva produzidas na sociedade, né,
contra grandes empreendimentos em contextos de conflitos ambientais, né? Então, achei que seria interessante eu falar um pouco dessa perspectiva, e é exatamente nesse sentido que eu acho que o trabalho da Raquel me impressionou tanto, né? E eu me tornei uma grande fã. Depois citei e continuo citando muito o trabalho dela e sempre recomendo. Por quê? Eu acho que tem duas características aí que são importantes de falar. Uma é que, de fato, quando a gente pensa nos conflitos ambientais, eu acho que a gente tem uma tradição, talvez, que tenha estudado muito mais ou tenha enfatizado muito mais as formas, muitas vezes, as formas de resistência, né, e os próprios movimentos sociais. Enfim, recentemente começa a vir à tona também um pouco uma certa crítica, né, sobre o quanto esses trabalhos, na verdade, a quem eles servem, né? Enfim, isso é um campo complexo de questões, enfim, que a gente poderia discutir muito aqui, mas o fato é que eu acho que a primeira característica que me chama a atenção é que o trabalho da Raquel, ele gira um pouco, né, a lente e vai se voltar a compreender mais as dinâmicas que se passam dentro da empresa, né, ou das corporações, enfim, nesse terreno, mas sem perder de vista esse contexto de origem, né? Então, os movimentos sociais, eles estão o tempo inteiro nesse trabalho, né? E eu acho que isso é uma das características mais interessantes, sabe? Um dos pontos mais fundamentais que me chamaram a atenção, né? Em princípio, a gente olha e diz, não, mas não é um trabalho sobre movimentos sociais. Mas, na verdade, é um trabalho fundamental para quem está estudando movimentos sociais, porque ele olha a partir de um certo ponto de vista essa interação que se dá ali nesse terreno dos conflitos ambientais entre corporações e movimentos. E, com isso, traz uma série de informações, de elementos, de análises que são extremamente importantes para os próprios movimentos sociais, né? Então, eu acho que aí tem um terreno de relevância, de importância, de ineditismo nesse trabalho que me chama muito a atenção. Mas uma outra via que eu acho que também é fundamental e que eu queria... Eu não vou falar muito porque hoje a estrela é a Raquel, né? Mas, assim, o que eu queria sublinhar também, e que é o que eu tenho chamado muita atenção dos meus alunos e orientandos, quando eu recomendo o trabalho da Raquel, né, e também foi o que me ajudou muito na minha pesquisa, que é a relevância do ponto de vista dos estudos de movimentos sociais. Porque, em geral, os estudos de movimentos sociais, eles são muito, ou eles são estados-centrados, né, ou eles são movimentos centrados, né? Então, assim, eles focam muito ou dinâmicas internas, né, dos movimentos, ou a interação com o Estado, né? Ou, enfim, também teve uma gama de estudos que foi para o lado das questões relacionadas à participação, espaços participativos, etc., né? Pensando em interação, Estado-movimento, mas pouquíssimos fazem a análise da relação do movimento com esse outro ator, que é a empresa, digamos, né? Pegando esse ator de um modo mais amplo. A gente tem poucos estudos, né, sobre isso. E uma das coisas que eu acho que é fundamental quando a gente vai fazer estudos sobre movimentos sociais, procurando relações de causalidade dentro de uma perspectiva sociológico-analítica, ali de uma mesossociologia, que a gente busca explicar coisas, saber se um determinado movimento social ele tem, de fato, sucesso nas suas empreitadas, saber até que ponto os movimentos sociais, de fato, importam para uma determinada gama de reivindicações sociais, né? Enfim. Quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a gente precisa conhecer esse outro que está em interação, né? Então, o que a Raquel nos apresenta no trabalho dela são uma série de elementos através dos quais a gente consegue entender melhor os efeitos que são produzidos, né, pelas ações desse ator, né, movimentos sociais, né? Então, quando essa própria categoria, né, do risco social, né, quando essas coisas são categorizadas, são valorizadas, né,
pelo setor corporativo, isso lança um alerta para o estudioso, né, de que ali existem indicadores fortes, né, de tipos de ação, de atuação que são produzidas no terreno social, enfim, da ação coletiva em múltiplas formas, e que produzem um impacto nesse setor, né? Então, aí eu acho que tem um elemento que é muito importante, e ele pode parecer óbvio até, mas ele é extremamente negligenciado nos estudos, né? Porque justamente a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente estuda muitos movimentos, ou muito o Estado, ou a dimensão normativa, institucional, e a gente tem dificuldade de conhecer, né, essa dimensão corporativa, já que ela tem mesmo toda uma complexidade, como a Raquel muito bem nos mostra no trabalho dela, né? Mas daí é que eu acho que está um elemento muito importante, que é conhecer esse outro ator aí que está em interação nos conflitos, para a gente conseguir entender melhor esse né, ator que são os movimentos sociais, para entender daí, né, os efeitos que são provocados, né, os efeitos que as práticas de movimentos sociais produzem sobre as empresas, né, essas categorias que são criadas a partir dessas análises de risco, né, como a própria ideia de o instrumento da licença social, né, para a gente conseguir entender o porquê que isso é gerado e ao que isso está se remetendo, né? Então, eu acho que aí, né, Raquel, tem uma série de elementos, eu não quero ficar tomando muito o teu tempo aqui, eu não estou cronometrando também, mas que eu queria ressaltar muito para quem está ouvindo a gente, né, que eu acho que são, de fato, coisas que, inclusive, deveria existir, né, um esforço maior dos estudantes para tentar romper, às vezes, até com uma certa antipatia, né, eu não vou estudar as empresas, né, mas porque isso é importante, né, então, assim, eu termino só dando um exemplo meu, né, da minha pesquisa, que eu me lembro quando eu li a tua tese, porque eu estava tentando entender qual era o impacto do uso de estratégias judiciais, né? E, enfim, uma das formas que eu entendi, né, que eu fui compreendendo por que isso é um repertório que tem é tão duradouro, enfim, que tem essa dimensão que tem, através da leitura dos próprios relatórios de empresas, né? E eu me lembro que eu cheguei nesse dado através do teu trabalho, né? Do quanto o litígio, né? E o quanto esse tipo de grau de oficialização do conflito, né? Porque a judicialização é uma oficialização do conflito, né? Ela dá uma materialidade para o conflito que às vezes está lá no território e é invisível, né? O quanto isso é importante, né? Importa no sentido de que importa para as empresas. Bom, se importa para as empresas, isso está gerando algum tipo de resultado, né? Do ponto de vista do outro lado da causa, né? Enfim, então, com isso eu termino aqui a minha fala. Te agradeço muito, Raquel. Sou uma grande admiradora tua e sigo aí acompanhando os teus próximos livros e próximos trabalhos. E também muito obrigada ao Rodrigo e ao Henry pela oportunidade de estar aqui juntos. Bom, boa tarde a todos. O meu microfone está ok, né? Dá para ouvir bem. Obrigado. Então, começando agradecendo, né, com os agradecimentos habituais, é um prazer estar aqui compondo essa mesa virtual com o professor Henry Axelrad, com a professora Cristiana Lozecan. A gente não se encontra há muito tempo, né? Óbvio que a pandemia cria isso também, mas o acúmulo de trabalho e outras atividades também dificultam, às vezes, acompanhar o que os colegas estão fazendo, e é muito bom ouvir, assim, é um prazer ouvir o que vocês acabaram de apresentar. Eu acho que as minhas observações vão num sentido similar e talvez complementar. Vamos ver se eu estou correto quanto a isso. E eu queria agradecer muito o convite da Raquel e da Agência IPUR, que está organizando o evento. O momento de lançamento do livro é sempre um momento muito feliz, é um momento de festejar mesmo. A Raquel tem uma obra que já foi apontada aqui
tem um componente inédito muito, muito importante, né? Particularmente nas ciências sociais brasileiras. A tese defendida pela Raquel é uma tese que tem a possibilidade de abrir diferentes caminhos de pesquisa, né? De inaugurar uma agenda própria. Mas eu acho que eu queria começar, né, falando um pouco também sobre o rigor metodológico, né? Acho que a Raquel não falou muito da estrutura do livro, e eu sou um propagandista habitual do trabalho da Raquel. Eu acho que vale a pena, talvez, a gente passar um pouquinho por isso. Então, do ponto de vista do rigor metodológico, análise documental, né? A pesquisa é uma pesquisa predominantemente qualitativa e muito bem feita, que mobiliza algumas técnicas. Então, do ponto de vista das técnicas de obtenção e de análise de dados, ela é multimetodológica, né? A Raquel ela fez análise de 28 documentos corporativos, e é assim que ela acessa esse mundo empresarial, que é um mundo bastante fechado. Se de um lado existe uma certa resistência dos estudantes de tentar ingressar nesse mundo para compreendê-lo, por outro lado, as corporações são bastante resistentes à nossa atividade de pesquisa. Então, fazer pesquisa e coletar dados primários sobre corporações, em particular no setor extrativo, não é nada fácil. Então, eu reforçaria novamente a importância do trabalho da Raquel por aí. Ela analisou também os perfis e currículos de LinkedIn de uma parte considerável dos entrevistados e dos profissionais de ciências sociais que estão envolvidos no mundo da consultoria socioambiental, vamos dizer assim. E, além disso, ela fez uma análise de dados primários bastante interessante, que envolveu 30 entrevistas com cientistas sociais, aí, lato sensu, né, trabalhando em consultorias ou empresas que prestam serviços para corporações nesses setores. 21 dessas entrevistas foram feitas com sociólogos e antropólogos. Então, pelo menos o terceiro capítulo do livro é uma leitura absolutamente imperdível para as pessoas que estão lidando com um processo formativo nesse momento, que estão entrando no mestrado, fazendo seus doutorados, e que, por conta de um mercado acadêmico que é muito restrito no Brasil, encontram no mercado de consultoria uma forma de se profissionalizar. Então, tem uma relação aí que é muito... E eu gosto muito do prefácio que o professor Henry escreveu, que está relacionando a ciência social autônoma e a ciência social heterônoma, né? Mas, em boa medida, esse mercado privado heterônomo ele está muito conectado com o mercado público, que é extremamente restrito e que vem se restringindo ainda mais nos últimos anos, né? O professor Henry deixa isso bastante claro na fala dele. Então, acho que vale muito a pena. São 3 capítulos nos quais o livro se divide. Eu vou me concentrar muito mais em um, e é exatamente por isso que eu quero fazer uma fala complementar. Então, eu vou começar de trás para frente, né? Eu vou passar rápido pelos capítulos 3 e 2, para me concentrar particularmente no 1, que fala sobre risco social corporativo. Do ponto de vista do último capítulo, assim, a Raquel está discutindo aquilo que ela está chamando provocativamente de uma ciência social just in time, né? Exatamente aquilo que no prefácio aparece como uma ciência social heterônoma. Ela vai discutir particularmente os processos de institucionalização das ciências sociais, né? Como é que os profissionais vão encontrando mercados próprios e como isso está muito relacionado com as atividades da cooperação para o desenvolvimento, com a própria crítica ambiental e com a institucionalização de uma questão ambiental. Então, progressivamente, os mercados que vão sendo constituídos a partir dessa institucionalização da questão ambiental vão demandando profissionais com formações cada vez mais das ciências sociais. E isso, né, à medida que esses mercados estão sendo abertos, o profissional das ciências sociais que está se inserindo, ele começa a criar novos processos de trabalho. E aí, desse ponto de vista, a Raquel poderia ser lida a partir de um sociólogo, de um antropólogo do trabalho, como alguém que está explicitando de forma não exatamente inédita. Estou pensando aqui, por exemplo, no livro da professora Débora Bronze, da UF, por exemplo, de alguns colegas nossos, mas ela está explicitando processos de trabalho que são muito diversos dos processos no mundo acadêmico, né? Que implicam condições de trabalho muito diferentes de uma ciência social autônoma
e também um controle muito estrito do produto do trabalho, né? Se a gente for pensar no relatório das consultorias ambientais, as práticas de intervenção das hierarquias nessas consultorias subvertem completamente aquilo que a gente pensa que é um trabalho acadêmico autônomo, né? E colocam desafios próprios para os profissionais que estão nessa área. Então, o capítulo 3 é um prato cheio para quem está tentando compreender esses elementos de profissionalização. Se eu olho particularmente para o capítulo 2 do trabalho da Raquel, a Raquel está discutindo diretamente com um tema que eu, como sociólogo econômico, estou muito interessado, né? O capítulo se chama O Mercado Faz a Política, né? E aí, nesse caso, ela está invertendo um tropo que é bastante habitual entre sociólogos econômicos, né? A ideia de construção social do mercado. E aí tem um diálogo aí que está bastante, pelo menos para mim, está muito implícito, Raquel, depois você me tira essa dúvida. Esse é um capítulo que dialoga muito facilmente com a teoria da performatividade, né? É a inversão desse argumento, né? Como que o mercado, né? Mas você aprofunda esse argumento, né? Não é exatamente o mercado, como as instituições corporativas elas reconstroem a política, né? Não é exatamente a relação entre Estado e mercado, como habitualmente a gente a apresenta na sociologia econômica, é mais propriamente uma relação entre corporações, né? Ou corporações do setor extrativo e política. E no meio termo estão as consultorias que você está trabalhando no capítulo 3. Então, esse é um capítulo muito interessante porque você está discutindo essencialmente permeabilidade. Lá no final do capítulo você recorre ao Powell de Maggio, né? Eu gostei muito da referência. Como é que existe uma permeabilidade dos ambientes institucionais aos movimentos sociais. Mas, na verdade, a permeabilidade aqui é de um mundo político que, segundo as nossas premissas normativas, deveria estar sendo regulado por critérios democráticos, né, em que os agentes individuais e coletivos, né, a Cristiana acertou em cheio quando ela está discutindo. Esse é um livro que coloca questões muito importantes sobre ação coletiva. Quando a gente está pensando em como esse mundo da política é um mundo em que os agentes individuais e os agentes coletivos deveriam ser regulados de maneira a preservar certo equilíbrio, quando as corporações ingressam no jogo, esse equilíbrio fica completamente subvertido. E é sobre isso que você está chamando a atenção nesse capítulo. Ele é muito interessante, mostrando, inclusive, os processos de profissionalização que vão levar a isso, né? A emergência da figura do relações públicas, das corporações, o Stuart Kirsch já havia trabalhado isso, né? Mas esse é um capítulo muito interessante para pensar exatamente aquilo que nós, sociólogos, tentamos... um argumento que a gente tenta fortalecer o tempo todo, né? O mundo da economia é um mundo feito de relações sociais. Na verdade, o uso corporativo das relações econômicas também faz a mesma coisa. Ele tenta produzir um mundo que seja cada vez mais apropriado aos seus interesses, né? Ou seja, e aí, de fato, não é, eu diria, do meu ponto de vista, não é exatamente o mercado faz a política, mas é a corporação faz a política. E eu vou deixar isso bem claro agora. O capítulo 1, que é aquele que... na verdade, eu esperava muito um trabalho como esse, Raquel, há muito tempo. E ele ajuda muito a entender esse tipo de coisa. É um capítulo que está discutindo a própria categoria e o uso social da noção de risco social corporativo, né? Que são aqueles riscos não técnicos oferecidos pelas populações aos negócios. Essa é uma categoria que ela é completamente contraintuitiva. Eu perguntei para os meus alunos de Sociologia das Organizações na quarta passada o que eles achavam que era risco social. E, intuitivamente, é fácil imaginar que seriam riscos à sociedade. E as corporações estão invertendo isso. E eu acho que esse é um processo muito importante. A gente precisa ficar atento a esse processo como um processo de institucionalização. Estou muito interessado em instituições nesse momento, eu vou tentar avançar esse argumento aqui.
Obviamente, você aponta, não à toa o seu livro se dedica aos setores intensivos em recursos naturais, porque está muito claro para a gente que faz pesquisa nesse campo que existe um nível muito diferente de politização dos setores econômicos, e os setores extrativos são marcados por alto nível de conflituosidade. Então, por conta disso, nesses setores, é mais provável que uma categoria como essa emerja nesses setores do que em alguns outros, né? Eu queria tentar interpretar esse capítulo, e aí depois você me diz, olha, Rodrigo, você está completamente equivocado, leu tudo errado. Tentar entender o risco social como uma nova instituição econômica, uma instituição que está emergindo nesse momento, ou a partir dos anos 2000, e começa a se consolidar. Instituições em ciências sociais, em sociologia particularmente, são práticas e regras formais e informais que moldam, e aí moldar, do meu ponto de vista, quer dizer, ou permitem ou restringem a ação social, e essa ação pode ser individual ou coletiva. E do ponto de vista da ação coletiva, eu estou pensando particularmente em organizações, né? Empresas, movimentos sociais, estados, a gente pode imaginar, organizações fazem parte da nossa vida cotidiana e desempenham um papel muito importante na nossa vida, né? Seria importante pensar, e eu acho que o seu livro faz um convite para isso, que a categoria de risco social, ela emerge, em primeiro lugar, como um problema de enunciação. Vamos dizer assim, ela é uma espécie de dispositivo cognitivo que inverte uma determinada maneira de entender o mundo, né? Ela ajuda a positivar a ação econômica, ela está dizendo assim, olha, os negócios precisam ser protegidos a quaisquer custos. Beleza? E ela negativa a ação social de tipo político, que é reguladora e enraizadora da economia. Ela está dizendo, olha, aquilo que habitualmente, intuitivamente, a gente compreende como o exercício da democracia, o fortalecimento da sociedade civil, está sendo invertido, né? A categoria diametralmente oposta à de exercício da democracia. Os negócios precisam ser protegidos contra a democracia. Esse seria o primeiro elemento, né? A emergência da categoria como dispositivo cognitivo, vamos dizer assim. Essa categoria, esse dispositivo, começam a atuar exercendo uma espécie de função legitimadora, a ponto de as mineradoras, e aí, para quem não leu o livro ainda, página 37, pessoal, a Raquel está falando do uso da categoria custo e recusto indígena. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas custo indígena é o custo que uma determinada população indígena coloca para um determinado projeto extrativo. E o recusto indígena seria o fato de que, várias vezes, a organização social e política de populações indígenas não reconhece exatamente esses representantes que negociam com as empresas. E aí, esses grupos indígenas vão novamente recorrer às empresas ou impedir ou restringir suas atividades. Isso está sendo monetizado, né, e introduzido nas práticas profissionais de gestores e trabalhadores de empresas no setor extrativo. Isso não é pouca coisa, isso é o início de um processo de institucionalização. Um segundo movimento seria a ideia de que essas práticas elas começam a se tornar procedimentos de identificação, antecipação, que é um termo que a Raquel usa com maestria, e gestão dos riscos sociais. Nesse momento, o que a gente observaria é uma profissionalização relativamente reduzida dessas atividades e o uso de recursos internos. Vou dar um exemplo, né? O uso de inteligência empresarial estratégica em uma empresa como a Vale S.A., por exemplo, que utilizava recursos internos, um setor que começa a espionar movimentos sociais e sindicatos. Isso está registrado através de uma denúncia de um ex-funcionário da empresa, e vocês podem buscar no documentário O Buraco do Rato, feito pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Quando a gente observa esse movimento, aquelas práticas que eram meio difusas e que podem parecer um pouco desimportantes, se a gente pensar como dispositivo cognitivo, elas começam a ganhar materialidade. E à medida em que elas ganham materialidade, elas ajudam a construir novos nichos para os mercados de consultoria. Esse seria o terceiro movimento que eu tento pensar o trabalho da Raquel. É a institucionalização da gestão do risco social. Nesse momento, a gente começa a ter especialização.
você tem profissionais que desenvolvem expertise e oferecem essa expertise às empresas, né? E o capítulo 3 da Raquel é um manancial de exemplos sobre isso. Nesse momento, a gente tem mobilização de recursos externos. As empresas não recorrem mais exclusivamente aos profissionais internos. Elas contratam consultorias especializadas para fazer isso. Diagnóstico socioeconômico, auditorias socioambientais, programas de engajamento com stakeholders e outros elementos. E, principalmente, ao desenvolvimento de tecnologias sociais apropriadas a essa institucionalização. Por exemplo, através da identificação e contabilização de custos relativos ao risco social, fazendo análise de clima político, e aí a Raquel descreve as técnicas, né? Técnica de Grand Tour, Technical de Hands, Delphi e outras, né? A análise de risco, em que um consultor chega a falar para a Raquel que esse é o produto mais proativo que a consultoria na qual ele trabalha oferece hoje, é um dos mais vendidos pela consultoria. Eu estou citando um trecho do trabalho da Raquel. E aí, para fechar, Raquel, eu estou me estendendo muito, mas você falou que dava para ir até 20 minutos, né? Então, assim, eu estou com 15 agora, só mais 2 minutos para fechar esse argumento. O livro da Raquel, ele toca diretamente na minha pesquisa e nos meus interesses acadêmicos e sociais e políticos, obviamente. Ele chama atenção para algo que a Cristiana deixou muito claro, que é a importância de entender os agentes econômicos, que é algo ao qual eu venho me dedicando há algum tempo. Eu aprofundaria um pouco essa reflexão e diria, olha, a corporação, e não exclusivamente os agentes econômicos entendidos como firmas, são feixes de instituições centrais para a gente entender o mundo moderno. Eu não estou falando para entender o mundo contemporâneo, não. É para a gente entender a modernidade como um todo. E aí eu vou chamar a atenção de alguns elementos. Olha, é absolutamente impossível entender a emergência da corporação moderna, né? Ou seja, um feixe de instituições que implica a responsabilidade limitada, né? O elemento da sociedade anônima, a abertura de capital em bolsa, a separação entre propriedade e controle, a possibilidade dos proprietários estarem completamente distantes do negócio e os movimentos sociais nem conseguirem alcançar esses proprietários. É isso que eu estou chamando de um feixe de instituições. São práticas sociais consolidadas, são muitas, e elas vêm se constituindo desde pelo menos o século XVIII. A Raquel está chamando a atenção de uma nova instituição corporativa, e isso é extremamente importante. E aí eu vou dizer por que eu estou chamando da corporação como um feixe de instituições moderno. Porque não dá para entender, pelo menos bem, a corporação sem entender escravidão e racismo. Vou dar o exemplo do trabalho do Joseph Mulhern, depois de 1833, a relação entre os britânicos e a escravidão no Brasil. Nesse trabalho, o autor mostra como, depois do fim da escravidão nas colônias britânicas, corporações britânicas aceitavam como garantias de empréstimos para atividade econômica no Brasil a propriedade de escravos. Então, por exemplo, uma corporação que dá origem ao Lloyds Bank de Londres aceitou escravos como colateral de empréstimos para empresários do setor agrário brasileiro até pelo menos 50 anos depois do fim da escravidão na Inglaterra. Bom, a gente pode pensar também no papel do tráfico negreiro no financiamento da industrialização britânica, né? Estou pegando só um exemplo de um trabalho. É muito difícil entender o mundo moderno sem a gente perceber o papel do militarismo e da vigilância. E aí seria importante, por exemplo, olhar o relatório que um historiador alemão, Paul Werker, faz sobre a Continental, que é uma fornecedora multinacional de peças, e da relação da Continental com o nazismo. Aliás, tem um livro, um trabalho literário belíssimo do Eric Vuillard, que se chama A Ordem do Dia. Em um dos capítulos, ele narra uma reunião secreta entre Hitler e industriais alemães, dentre eles o chairman da Krupp, que foi o grupo controlador da Companhia Siderúrgica do Atlântico, aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, né? A gente não consegue pensar a democracia hoje sem pensar em corporações. E aí, o relatório da Comissão da Verdade, descrevendo a participação da Volkswagen nas torturas promovidas pela Operação Bandeirantes em São Paulo,
é incontornável nesse sentido, né? Eu acho que esses exemplos, né, a gente podia continuar dando exemplos, na verdade, eles falam a respeito do poder que esse feixe de instituições, a corporação, adquiriu desde final do século XVIII. E esse poder está atingindo um ápice nesse momento. Não conhecer corporações e agentes econômicos hoje é simplesmente abrir mão das possibilidades da gente controlar política e socialmente a nossa vida cotidiana. E eu acho que a Raquel dá uma contribuição inestimável para um projeto que não é só acadêmico, que é um projeto essencialmente político. Obrigado, desculpa se eu me estendi demais, Raquel. Tá muda, Débora. Eu que tenho que mediar e eu que cometo as falhas, né, técnicas. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigada, Henry. Obrigada, Cristiana. Raquel, acho que seria bem legal se você fizesse alguns comentários sobre o que eles já colocaram, né? E assim, as perguntas estão chegando e aí eu passo para você, tá bom? Eu queria realmente agradecer os comentários, né, do professor Henry, da professora Cristiana e do Rodrigo, professor Rodrigo. Assim, foram imensamente generosos e às vezes a gente não tem dimensão, né, das questões que o nosso trabalho vai provocar, né, nas reflexões já em andamento, já estruturadas também dos nossos colegas, e eu fico muito grata, né, de estar fazendo parte disso. Exatamente conforme a professora Cristiana colocou, a ideia do livro era realmente tentar abranger essa dinâmica entre corporação e crítica, né? E esse esforço se soma. Estão me ouvindo bem? Esse esforço se soma com outros, né, pesquisadores, inclusive conforme o Rodrigo citou, né, de entender como que as empresas se relacionam com a crítica. Isso eu já vinha já havia feito no mestrado também um exercício inicial disso, né, mas trabalhando com o Henry essa perspectiva, né, do risco social. Essa categoria aparece a partir do momento que a gente começa a se debruçar sobre os relatórios empresariais, ou também de grandes agências de financiamento, como o Banco Mundial, né? O risco social, ele primeiramente, conforme os seus alunos, né, Rodrigo, colocaram, ele realmente é o risco de vulnerabilidade social ou o risco de empobrecimento, como o Banco Mundial falaria, mas ele vai sendo ressignificado, né, invertido pelas grandes corporações. Enfim, eu acho que vocês me forneceram reflexões assim muito fundamentais e dá vontade até de reescrever o livro pegando os elementos que vocês mencionaram. É isso, agradecer. Ainda preciso de um tempo para diluir os comentários, Débora. Sim, então a gente vai aproveitar, enquanto o pessoal manda perguntas, você vai pensando em alguns elementos. Eu acho que todos esses comentários que tanto o professor Henry, Rodrigo e a Cristiana colocaram, mostra mesmo como as empresas têm, né, se apropriado dessa produção, desses trabalhos, dessas críticas dos movimentos sociais, internalizado esses processos, essas críticas, essas demandas e legitimam, né, através de vários mecanismos de aceitação, de conflito, de divisão também nos processos de luta e etc., como eles se legitimam, né, essas obras, esses investimentos passam a se legitimar até mesmo, fico sempre refletindo naquela ausência de determinadas políticas públicas que o investimento vem e traz como medidas de compensação e etc. Então,
todas essas colocações que foram feitas, isso também me veio pelo exemplo do setor elétrico, com o qual eu mais tenho aproximação. E outra coisa é essa apropriação do conhecimento científico, como o professor Henrique colocou, legitimando também todo esse saber, né, científico, legitimando esses interesses corporativos, financeiros, né? E aí, um aspecto que eu fiquei pensando a partir da Cristiana se há mudanças, se você identifica mudanças nas estratégias dos movimentos, né? Porque a partir do momento que eles também permitem determinada apropriação, não permitem, né? Mas acontece uma apropriação desse conhecimento, como que é visto isso também internamente nos movimentos, né? Como eles também lidam com esses processos. Isso é uma questão que eu fiquei me colocando assim, tomando aqui a liberdade, já que eu estou de mediadora, eu também tenho algumas perguntas. E também tem uma pergunta que chegou aqui no chat para a gente, que é parabéns pelo livro, isso sim, vários parabéns pelo livro, depois você vai ver os comentários, todo mundo muito empolgado pela oportunidade, tanto de rever vocês, mas também de ter essa aula, né, de todo esse conhecimento. E aí a pergunta é do Eunápio Dutra, do Carmo: qual é a relação da licença social para operar e as práticas de gestão social das empresas como instrumentos de disputa na arena de conflitos? Então, acho que se você quiser comentar isso. Vou fazer um comentário geral, né? No livro a gente tem uma parte no segundo capítulo que a gente trabalha esse tema, mas se os outros palestrantes também quiserem comentar, fiquem à vontade. Essa noção, né, de licença social para operar, ela surge num contexto de graves conflitos com relação às mineradoras, né, em países da América Latina, né, Equador e o Peru. Enfim, tem uma genealogia dessa categoria no livro. E é interessante como que, através dessa ideia de licença social para operar, né, a gente pensa, bom, tem o licenciamento ambiental, né, que são as normativas obrigatórias, as regras obrigatórias, né, para um empreendimento funcionar, né? Então, se num licenciamento ambiental, que é uma regra de gestão ambiental da administração pública, o licenciamento social vem se configurando, né, como as empresas chamam, como um instrumento mesmo de gestão das condições políticas de obtenção do lucro, através de estudos, né? O Eunápio perguntou como, né? Geralmente são estudos prévios de agentes, de consultores, enfim, de contratados pelas empresas nos territórios, desenvolvimento de programas e ditos de responsabilidade social. E aí tem uma disputa interessante nesse campo, em que o mundo, talvez as corporações nem todas estão convencidas do risco social, né, corporativo. Algumas existe também uma tentativa desses consultores de venderem olha, isso vai ser muito caro para vocês precisam encarar essa questão, né? Então tem todo um esforço desses consultores de internamente fazerem com que os gestores das empresas levem a sério as consequências políticas de determinadas práticas empresariais, no sentido de não serem ignoradas, né? Então, esse conceito de licença social, né, categoria nativa, surge nesse sentido de reforçar e de profissionalizar essa relação com as comunidades, né? Olha, você pode não obter a sua licença, você pode prejudicar a sua permanência no território,
se você não obtiver o consentimento das populações, né? E realmente, como o Rodrigo apontou, é uma questão muito evidente no setor extrativo, notadamente nas mineradoras, né? Inclusive, um dos CEOs de uma grande mineradora disse: bom, o que me preocupa não é o que está embaixo do subsolo, que deveria preocupar os mineradores, mas sim o que está acima, né? Ou seja, quais as condições políticas mesmo da operação das empresas. Bom, poderia falar outras coisas, mas eu acho que é por aí o caminho. Tem a pergunta aqui sobre as estratégias usadas na gestão do desastre, como no caso da Samarco no Rio Doce e no Vale de Brumadinho. Ela começou a pergunta: podemos pensar algum tipo de relação entre essas estratégias corporativas para a obtenção dessas licenças? Tá. Eu acho que com certeza os outros palestrantes poderão abordar esse tema, fazer os comentários. Eu acho que certamente a gente pode, quem está nos territórios, né, quem está nesses lugares, tem vários aqui, inclusive, que estão assistindo a live, que pesquisam esse tema, estão nos territórios, movimentos sociais, identificam muito claramente essas estratégias, né? A Fundação Renova é um exemplo muito nítido disso, inclusive a Fundação Renova empreendeu contratações de uma série de cientistas sociais, né, para fazer a relação, né, com a comunidade. Você tem uma série de estratégias de comunicação, enfim, eu acho, de cientistas, de contratação de cientistas que produzam a incerteza científica, né, com relação a os males, os danos que a lama pode causar. Enfim, tem uma série de elementos que a gente pode identificar, sim, essas estratégias de divisão das comunidades. Tem várias, viu, Raquel? Então, se alguém quiser comentar também sobre essas que já foram feitas, o Henrique, a Cristiana, o Rodrigo, tem várias perguntas aqui, depois eu passo mais duas aqui para a gente. Vocês querem comentar sobre essa questão da Renova, Brumadinho? Tem uma pergunta aqui. Quer falar, Rodrigo? Só fala muito rapidamente. A primeira pergunta que a Raquel respondeu sobre mudança nas estratégias dos movimentos, talvez seja a que eu consiga. A Raquel certamente é especialista na relação, naquilo que a gente chama de dimensão social da estratégia corporativa, né? A gente, no grupo de pesquisa Poemas, com os nossos colegas, nós desenvolvemos um modelo de 6 dimensões da estratégia, e Raquel é a pessoa que trabalha especificamente com essa dimensão social. Existe certamente, como a Raquel deixou claro, uma relação entre as estratégias corporativas, principalmente para a obtenção de licença social para operar, e a gestão do conflito em Mariana e Brumadinho. Mas o livro da Raquel também deixa muito claro, né? No caso de Mariana e Brumadinho, a gente não tem só um conflito. A gente tem 2 desastres de grande porte, e aí o processo de gestão não é mais de gestão antecipatória, mas é uma gestão pós-conflito e pós-desastre. E aí o dilema, né, para nós como pesquisadores, mas é exatamente como dar conta de uma agenda tão grande, quando, na verdade, essas corporações têm equipes inteiras dedicadas a pensar nesses tipos de soluções que precisam ser muito novas agora. Desastres desse porte não ocorreram. Pela primeira vez, a gente tem a criação de uma fundação que gere, né, a mitigação do impacto e o pagamento de compensação aos impactos, né, num processo claramente de desestatização da regulação do conflito, né? Um processo privado de autorregulação. Então, essa é uma questão muito importante. A gente tem uma agenda de pesquisa toda aberta para tentar lidar com isso. Mas precisa identificar, Brumadinho e Mariana não são apenas conflitos, né? Você tem desastre de grande porte e tem um problema de gestão a posteriori. Sobre a mudança nas estratégias dos movimentos, acho que vale a pena pensar um pouco no modo como o movimento social de controle, o movimento de controle social da mineração no Brasil mudou nos últimos anos.
não exclusivamente por conta das empresas, mas também por conta da atuação do Estado. E aí, não à toa, esse movimento se nacionalizou e se internacionalizou. A criação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios da Mineração e do Movimento pela Soberania Popular na Mineração são claramente processos de nacionalização de movimentos sociais, enquanto a articulação internacional das atingidas e atingidos pela Vale é um movimento social tipicamente internacional voltado para o enfrentamento de uma grande empresa. Então, a gente também tem processos de institucionalização diferentes no campo dos movimentos sociais, e esses processos são relacionais. Eu sugeriria que a gente devesse entender esses problemas sempre em uma espécie de tripé. A gente precisa entender política, e o Estado é o feixe de instituições centrais, a economia e a corporação é o feixe central, e a sociedade civil. Aí os movimentos sociais e as ONGs são muito relevantes para a gente compreender. O modo como esses agentes se interrelacionam é fundamental para compreender esses processos. Quer colocar alguma coisa, professor? Pode falar. Aproveitando as excelentes contribuições da Cristiana e do Rodrigo, o conjunto de movimentos internos das corporações, esse empreendedorismo institucional também dos vendedores de categorias, risco social, stakeholder, governança, e assim por diante. Quer dizer, isso é um movimento que reflete, né, digamos, a força das lutas sociais. Desse ponto de vista, vocês pegaram muito bem a importância da relação. Trata-se de um processo, de um momento de construção da luta social como objeto. Tem essa dupla entrada, né? Então, o momento também que, acho que ainda no período do mestrado da Raquel, ou imediatamente em seguida numa disciplina, ela estava pesquisando as monoculturas de eucalipto, quando um dirigente, ele próprio, né, reagiu diante de uma ação dos movimentos sociais, no caso da MST no Rio Grande do Sul, dizendo: nós fazemos estudos de risco social que dizia que o Rio Grande do Sul tinha uma cultura política muito avançada. Nunca íamos imaginar. O estudo de risco social não mostrou, de fato, que havia luta social, né? Então, ali que ele revelou, digamos assim, a palavra plena, em termos psicanalísticos, do que eles entendem por risco social, quando até então falavam que era uma tentativa de fazer programas sociais para esses meninos de rua, nas áreas do projeto, etc. Então, nesse momento que a gente percebeu essa inversão dada pela própria fala do grande gerente. A questão do custo também logo apareceu, quer dizer assim, eu adoraria me dedicar integralmente o tempo de trabalho a gerenciar a empresa. No entanto, eu tenho que dedicar uma parte dessa minha jornada, muito bem paga, certamente, para gerenciar o conflito. Então, aparecia a noção de custo do conflito. Toda uma literatura sobre custo de conflito, que a gente descobriu essa dimensão praticamente financeira do risco social, né? Porque todos os investimentos eles vão ter uma perspectiva de cálculo de risco que inclui o risco político, concretamente, que aquelas instalações vão correr. Nesse sentido, que eu gostaria de chamar, num momento tão aparentemente desmobilizado, né, dos movimentos sociais, a força que esses movimentos têm. Quer dizer, esse trabalho mostra que, mesmo que os poderosos prefiram dar a entender que eles detêm um poder muito grande, eles não querem deixar transparecer esse seu lado exposto. E eu diria que o lado exposto, particularmente nesse tipo de empreendimento que depende do território, ele está sendo parte de uma redefinição do capitalismo, não só discursiva, mas material. Quer dizer, o capitalismo, a partir das reformas liberais, se transformou num capitalismo de fluxo, onde se quer crescentemente abrir eixos e ligações e conexões ferroviárias, hidroviárias e etc., e rodoviárias, né? E ligando com o mundo inteiro. Então, aquilo que aparecia no momento das reformas liberais como grande poder que as corporações tinham, que elas se mexiam enquanto que os trabalhadores estavam fixos, isso foi um grande trunfo
para as corporações saírem dos lugares mais organizados com direitos, irem para lugares menos organizados, o mais desregulado, na verdade, começou a aparecer que tem uma comunidade fixa no espaço que ela tem o poder de interromper os fluxos. Então, uma população indígena que queira interromper, né, a rede ferroviária, ela vai alterar a Bolsa de Londres de uma forma que era impensável por esses gerentes do capitalismo móvel de fluxo. Então, é como se a redescoberta da força embutida na localização dessas próprias comunidades. É uma força locacional, digamos assim, um novo tipo de poder de barganha que os movimentos sociais têm, que é o fato de eles estarem situados numa região que é estratégica para o fluxo de mercadoria e de dinheiro, né, em termos materiais. E, nesse sentido, a percepção da sua força e o tamanho dos lucros, né, que são afetados pela capacidade política de organização das populações, é algo que tem que entrar na própria agenda dos movimentos. E eu acho que a pesquisa social ela serve um pouco para não só para aprender com esses movimentos, como para também trabalhar esses insights que nascem a partir da experiência e da prática do movimento. Tem várias perguntas aqui, viu, Raquel? Depois a Agência IPU vai tentar consolidá-las e até pedir para vocês responderem em algum artigo do boletim. Mas eu vou colocar mais 2 perguntas para depois a gente ir para as considerações finais, tá? A primeira é da Carla Ramon Chaves, está aí para vocês, né? Que poderíamos dizer que a licença social tem sido adquirida através de programas de educação ambiental, as quais se utilizam de ferramentas participativas, né, para envolver os atingidos e conseguir o apoio. E a Thelma Malheiros coloca: o que vocês acham de audiências virtuais, que nesse momento de pandemia tem substituído o processo de licenciamento ambiental, né, das empresas, né? Eles estão fazendo audiências públicas, virtuais, né? Então, como vocês veem esses processos? Tem outra também aqui que eu acho até interessante, se vocês puderem comentar. Será mesmo que é uma estratégia ou uma tentativa das empresas de fato gerirem o risco, né? As estratégias que seriam para tentar conquistar, né, legitimar, mas será que elas não estão mesmo tentando gerir, né, esses riscos, superar essas contradições? Será que não haveria essa tentativa por parte? Porque também teve outra, eu já coloco, porque uma, eu falei que eu ia colocar 2, mas são várias, viu? Que é como que fica o conflito entre as visões pessoais dos trabalhadores, das empresas, e as visões corporativas. Então, acho que essas 2 últimas se complementam, né? Esse conflito entre os funcionários, que têm visões de mundo de uma determinada forma, e as empresas que acabam impondo, ou como que esse processo é realizado. Eu falei que eu ia colocar 2, acabei colocando 4, mas é porque elas se complementam, tá? Vou tentar... A Cris. Eu só estou escutando a Débora, eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Tá, Estamos bom, ouvindo perfeitamente. eu me dei conta que eu podia ligar o YouTube, então eu estou escutando vocês pelo YouTube. Mas só que eu perdi um tempinho aí, até me dar conta disso, eu fiquei comendo mosca. Mas eu queria comentar um pouco sobre essa questão da licença social e da participação, né? Porque eu acho que tem uma questão muito importante que ela se torna muito reveladora também na pesquisa da Raquel, que bom, né, se o conflito é algo que traz risco e é algo que afeta a reputação, né, das empresas, enfim, através de uma série de elementos que estão relacionados a isso, é claro que a reação a isso, né, e aí pensando que nessa dinâmica de interação entre esses vários atores, o meio corporativo ele sempre vai produzir algo
que é uma solução, né? Isso é uma característica típica, né? Inclusive, até porque isso é contabilizado como algo positivo, né? A ideia da inovação, da solução, né? De quando tu tem um desafio e aquilo é um desafio para um setor inteiro, então, e uma empresa vai lá e consegue desenvolver uma maneira de resolver isso, né? Bom, essa solução, né, que vai ser construída a partir da identificação desses problemas, ela passa muito também por uma apropriação que se tem de uma série de instrumentos que são vigentes nas nossas democracias, né? E aí que eu acho que pensar em termos das práticas participativas e deliberativas, enfim, em suas diversas modalidades, né? Alguém perguntou aí sobre audiências públicas, virtuais e tal, são também mecanismos que, enfim, foram produzidos, né, legitimamente dentro de uma perspectiva que era a perspectiva de uma participação, né? Por exemplo, se a gente pega o licenciamento ambiental, enfim, ainda que possa ter uma série de problemas, como tem, mas são, evidentemente, eu acho que nesse contexto daí corporativo, são completamente distorcidos, né? Porque eles deixam de fazer, de responder aquilo que originalmente era justificativa para eles, né? Não se tratam mais de práticas democráticas. Na verdade, trata-se de uma resposta corporativa a um problema identificado dentro desse terreno corporativo, né? Então, o conflito, ele é um problema, enfim, ele vai ser resolvido. Qual é o mecanismo, né, de resolução? Então, bom, a audiência, a consulta, né, todo o processo, o desenvolvimento de um processo como é o licenciamento social, né, que vai construir, inclusive, marcas, que vai dar, né, vai ter todo um pacote de coisas que vão gerar, inclusive, novos produtos, né, novos empreendimentos por aí, tem toda uma série de atores, né, especializados em gerar essa licença social, né? Então, bom, eu acho que aí tem, sabe, eu acho que a gente precisa ter um terreno que a gente precisa cuidar, porque é isso, na verdade, é uma apropriação que se dá, né, de um conjunto de termos e de práticas que são naturais de outro espaço, né, um espaço das relações políticas, que tem a ver com outros atores, enfim, e que são transpostos para um ambiente onde eles perdem completamente a função, e, na verdade, essa função, né, enfim, como o estudo da Raquel mostra, e outros também, né, são pervertidos, né, porque eles acabam gerando um efeito que é simplesmente apaziguar, né, os ânimos, eliminar o conflito e não produzir democracia, né, porque, como também a fala do Rodrigo, né, aproximando esse debate das discussões de democracia, de sistema e de instituições, né, bom, o conflito, se a gente entender que a política e a democracia não estão só no âmbito da formalidade das instituições, né, mas das práticas e da capacidade, da potencialidade que a gente tem de constituir oposição, né, para mim, acho que essa é uma das definições que eu mais acho mais importantes de democracia, né? A democracia é um sistema onde a gente pode produzir oposição de forma legítima, né? Então, o conflito, ele precisa ter espaço, né? Então, na verdade, esses instrumentos de eliminação de conflito é que são os instrumentos autoritários, né? E aí, assim, a gente, fazendo esse raciocínio, a gente revela o inverso da lógica que eles estão, né, propondo. Enfim, é isso, gente. Obrigada. Vou ligar de novo o YouTube aqui. Quer complementar, Raquel? Eu coloco aqui as perguntas também, se você... Eu tinha esquecido, né, de responder você, Débora. Realmente era uma questão muito complicada e entra numa área que eu não domino tanto, mas é bem interessante essa questão. Os outros palestrantes já falaram alguma coisa, mas exatamente a partir do que o Henry disse da força da crítica, né? É um trabalho que mostra a relevância e a potência da crítica social,
né? E como o Boltanski, né, no livro Novo Espírito do Capitalismo, Boltanski aqui apelou, vão falar da sociologia contra os fatalismos, né? Então, assim, para a gente... E eles vão dizer que a crítica social ante a esses mecanismos de incorporação dela pelo capitalismo, né? Ela nunca deve dar-se por vencida, né? E eu acho que os movimentos sociais, pelo menos no campo da mineração no Brasil, que é o que a gente tem mais proximidade, né? Por conta do Poemas, eles não se deram por vencidos, assim, a crítica social, ela está sempre, né, no caso desses movimentos, eles estão o tempo todo se reinventando, aprendendo com essas estratégias, né, dos agentes corporativos, e se reinventando, né. Com relação à pergunta da Carla, um abraço para a Carla, da questão da educação ambiental, bom, depende, né? Depende de como essa educação ambiental é conduzida, mas com certeza um grande problema, e a professora Cecília Mello aponta isso, né, quando ela vai falar do meu trabalho, que os processos de licenciamento, de condicionantes, são feitos por empresas por consultorias que as próprias corporações interessadas em manter aquele empreendimento contratam. Então, os programas de comunicação social, de educação ambiental, né, os planos básicos ambientais, que são produtos obrigatórios e que guardam uma relação com uma luta por um licenciamento menos violador, vamos colocar assim, ele acaba sendo incorporado nas lógicas do interesse empresarial, como a professora Cristiana falou, né? Então, eu acho que só a análise empírica vai dizer. E aí eu respondo a última questão sobre se as empresas estão realmente usando isso como estratégias ou se elas realmente querem se tornar mais justas ou mais horizontais, mais democráticas, e aí a análise empírica mostra que não. A gente analisando como esses programas de responsabilidade social corporativa acontecem na prática, acontecem nos territórios. É claro que aí o trabalho não vai analisar as questões éticas, os conflitos pessoais, eu acho que isso é um trabalho importante a ser feito, mas não era o objetivo. Acho que existem muitos profissionais, cientistas sociais, completamente bem interessados, e inclusive eu falo um pouco disso no trabalho a partir dos próprios depoimentos deles, que querem realmente fazer alguma coisa, que querem ouvir os movimentos sociais, querem de alguma forma que as demandas sejam contempladas pelas empresas, mas eles encontram resistências imensas, né? Então, enfim, é preciso sempre olhar para o empírico. Bem, gente, acho que pela hora e também por todas as colocações, a gente convida vocês para fazer as considerações finais e eu convido também para uma outra rodada em algum momento, porque, de fato, o interesse foi imenso, já tem centenas de visualizações no YouTube. Então, Raquel, se prepare que vão chegar questões para você em breve. Tá? E eu convido vocês para fazerem as considerações finais, falarem alguma outra questão que queiram, tá? Vou dar a palavra aí para os convidados. Quem se sentir à vontade. Eu posso começar, gente? Bom, eu quero agradecer, né, mais uma vez a Raquel pelo convite, dizer que, olha, teu livro está aqui, Raquel, tá? Quero dedicatória, ele chegou, assim, uns dias antes de tu ter me convidado, foi uma coincidência muito bacana, e está agora já devidamente introduzido na minha disciplina desse semestre. E é isso, eu acho que a gente precisa avançar tanto nos estudos de movimentos sociais, incorporar a relação com corporações, mas também nos estudos de política ambiental, estudar também, né, corporações. Eu acho que é uma perspectiva relacional,
onde a gente se dedica a esses múltiplos atores, né, e as suas relações, que pode produzir um avanço, né, na produção de conhecimento, e um conhecimento situado, enfim, né, sobre tudo isso. Então, muito obrigada a todas e feliz em vê-los. Dou uma palavrinha. Só aproveitando a respeito da licença social para operar, que é uma inovação discursiva dessas inventadas no universo empresarial, para que transformam, na verdade, as grandes corporações em um quase Estado, né, junto com as suas políticas sociais privadas, eventualmente seus departamentos de espionagem, enfim, de mobilização. Eu acho que o termo é muito interessante. Primeiro que ele denota o fato de que a licença institucional já é um problema resolvido. É como se o Estado, penetrado pelas corporações, já não fosse um empecilho, por mais que eles estejam sempre querendo mexer na legislação de licenciamento, é como se já tivesse resolvido. E mostra, por outro lado, que o social, quer dizer, a sociedade nunca é um problema resolvido, né? Esse é um problema permanente para elas, e acho que a própria categoria vai estar nos ensinando isso o tempo todo. E agora, também, no que diz respeito ao lançamento do livro, eu fico esperando um autógrafo digital. Bom, eu vou fazer só apenas os agradecimentos finais, né? Na verdade, acho que já falei bastante. Queria só expressar a felicidade de participar desse momento especial para o trabalho da Raquel e manifestar novamente o prazer que é ouvir o professor Henrique Serrade e a professora Cristiana Lozecan. Eu sempre fico muito feliz e aprendo muito toda vez que eu estou ouvindo vocês. A gente precisa, de fato, repetir e multiplicar esse tipo de espaço, ainda que eu saiba que todos vocês estão muito cansados, estão fazendo muitas lives, estamos todos nesse barco meio maluco, né, desse momento, mas como sempre, é um prazer. Eu acho que o livro da Raquel tem uma contribuição muito importante e ele tende, ou pelo menos tem o potencial de inaugurar um tipo de reflexão que não tem sido muito comum nas ciências sociais brasileiras e que a gente precisa, eu diria, quase desesperadamente, né? Ele tem qualidades acadêmicas e sociopolíticas notáveis, e é esse tipo de ciência social que a gente deve estar almejando fazer. Não exatamente pelo tema, né? Tem muitos outros temas tão importantes ou mais importantes ainda, mas certamente o livro expressa uma maneira de fazer ciência social que é comprometida e que, ao mesmo tempo, é rigorosa do ponto de vista científico, e a gente precisa disso mais do que nunca. Tá? Eu queria agradecer de novo e parabenizar o pessoal que está na organização. Eu sei que tem muita gente aí na técnica por trás, o pessoal da Agência Pura, a Débora e a Lálita. A gente tem acompanhado um pouco as atividades da Agência Pura. Queria parabenizar a todos vocês. Tá? Boa noite, gente. Bom, só me resta agradecer, né, imensamente as palavras absolutamente generosas de vocês, o tempo que vocês despenderam, né, lendo o trabalho, o Henry, o tempo que ele despendeu nesses anos, desses 15 anos, e ao IPUR, né, que participou da minha formação, que foi fundamental para a minha formação, e a Débora, e toda a organização da Agência IPUR, que nesse contexto de obscurantismo, né, consegue ser uma luz para os debates, né, acadêmicos e políticos no nosso país. Então, muito obrigada mesmo a todas e todos, e peço desculpas se a gente não conseguiu responder as questões, mas estou disponível para responder os e-mails, enfim, e as perguntas, né? Bem, gente, nós aqui temos que agradecer, né, em nome do IPUR, a Raquel ter nos proporcionado a oportunidade de fazer esse lançamento do livro, convidá-los para essa
essa mesa, que com certeza depois você pode ver os comentários e os elogios, e todas as pessoas já perguntando sobre o livro físico, o livro PDF, já está tudo disponível, tá? E a gente agradece muito, viu, Raquel? Parabeniza você, ao IPUR, ao Henry, por esse brilhante trabalho, agradece a Cristiana e o Rodrigo. Eu ressalto também que o boletim IPUR está aberto às contribuições de vocês, tá? Interinstitucional também, então é um grande prazer promover essa atividade, viu? Muito obrigada e até a próxima, né? E obrigada a todos que acompanharam até aqui, também aos estudantes que estão proporcionando isso, tá?